Escola Aquarela. Olá, quinto ano! Olha a tia Cássia mais uma vez aqui junto com vocês. Hoje nós iremos começar nossa aula com as correções das atividades do dia anterior. Vamos nessa? Pegue seus livros, lápis e borracha para conferir as correções. Página 67. Primeira questão. Temos aí as imagens dos sinais de pontuação. Vamos na ordem horizontal. Primeiro, as aspas. Segundo, o ponto de interrogação. O terceiro, os dois pontos. O quarto, o ponto final. O quinto, ponto e vírgula. A segunda linha horizontal dos sinais de pontuação. Travessão, a vírgula, o ponto de exclamação e os parênteses. Segunda questão. Imagine um diálogo entre um pai e uma filha, em que o pai dissesse as seguintes frases. Frase A. Você vai guardar seus brinquedos agora. Frase B. Você vai guardar seus brinquedos agora? Frase C. Você vai guardar seus brinquedos agora. Então, temos a mesma frase com três entonações diferentes. Vamos ver agora o sentido que cada frase foi usada. O pai quer saber se a filha vai guardar os brinquedos. Então, isso é uma pergunta. Então, é a frase B. O pai afirma que a filha vai guardar os brinquedos. Então, essa é a frase que transmite esse sentido, é a frase A. O pai ordena a filha que guarde os brinquedos. Então, aí está na frase C. Questão B. O que foi responsável por diferenciar o sentido de cada frase? Então, como a tia Cássia falou na aula anterior, os sinais de pontuação é que vai fazer essa diferenciação. Então, os sinais de pontuação. Escrevam aí na letra B. Página 68. Nesse quadrinho amarelo, temos aí 3 espaços em branco, onde devemos escrever o nome do sinal de pontuação que corresponde à informação. E a Cássia vai fazer a leitura já com preenchimento. O ponto final é utilizado para marcar o fim de uma frase afirmativa ou negativa. No final das frases imperativas ou expressas com mais de uma ou emoção, utilizamos o ponto de exclamação. Já o ponto de interrogação é empregado no final das perguntas. Terceira questão. Leia a frase a seguir e observe o emprego da vírgula. Então, gosto muito do campo, as flores, a brisa suave e o cheiro de terra molhada. Então, qual dessas alternativas abaixo também separa uma enumeração? É a frase 3, que diz o seguinte: meu tio foi à feira e comprou cenoura, tomate, batata e inhame. Quarta questão. Leia a frase a seguir e observe o emprego do ponto e vírgula. Juliana tem 3 melhores amigas. Kátia, a fiel companheira. Raquel, sempre estudiosa. E Joana, a confidente. Então, para que o ponto e vírgula foi utilizado? Seria a primeira alternativa. O ponto e vírgula separa elementos de uma enumeração sobre o mesmo assunto, sinalizando uma pausa maior que a vírgula e menor que o ponto final. Página 69. Quinta questão. Releia o trecho da sinopse do filme O Pequeno Príncipe.
No centro de tudo está uma menina, que vem sendo preparada por sua mãe para o mundo mais adulto, no qual vivem, sendo interrompidas nesse processo por seu excêntrico e amável vizinho, o aviador. Então, vocês percebem que o termo "o aviador" está em destaque. Por que ele está em destaque e antes dele foi utilizado a vírgula? Sim, para destacar um termo explicativo. Está explicando quem é o aviador. Nesse quadrinho amarelo aí, também tem um espaçozinho para vocês completarem. A vírgula é usada para separar itens apresentados em uma ordem. A data e o local em um cabeçalho, o nome que tem a função de chamar alguém, o nome da rua e o número da casa, para destacar um termo explicativo, como foi o caso aí do exemplo do trechozinho da sinopse do filme. O ponto e vírgula tem a função de separar elementos em uma enumeração, sinalizando uma pausa maior que a vírgula e menor que o ponto final. Sexta questão. Espero que essa tenha agradado a vocês. Leia a anedota e responda as questões a seguir. Um amigo disse ao outro: ontem eu vi um recém-nascido que engordou 20 quilos em 2 semanas bebendo leite de elefante. Não diga, era filho de quem? Do elefante. Então, na pergunta A, qual fato causou surpresa em um dos amigos que conversavam? Aí vem a resposta. O fato do recém-nascido ter engordado 20 quilos em 2 semanas bebendo leite de elefante. Página 70. Letra B. Que sinal de pontuação foi utilizado para anunciar que será apresentada a fala de um personagem nessa piada? A resposta é os 2 pontos. Letra C. E qual foi utilizado para introduzir a fala do personagem? A resposta, o travessão. Sétima questão. Leia a frase a seguir e responda as questões. O filme O Pequeno Príncipe, dirigido por Mark Osborne, foi muito bem avaliado pelos críticos brasileiros de cinema. Frase A. Além do ponto final, que sinais de pontuação foram empregados acima? Identificaram bem, são os travessões. Resposta B. Esses sinais de pontuação também podem ser substituídos por qual desses sinais aí abaixo? Você deve ter assinalado com toda certeza os parênteses. Alternativa C. Na frase acima, os travessões não introduzem uma fala. Assinale a alternativa que apresenta a função deles. Qual é mesmo? Sim, destacar a informação que aparece entre os travessões. Então, na explicação, a tia Cássia falou também para vocês que, além de iniciar a fala do personagem, também podemos utilizar os travessões para destacar uma informação dentro de um texto. Vamos completar agora o quadrinho amarelo aí no final da página 70. Os 2 pontos são utilizados para anunciar uma fala, uma citação ou uma enumeração. O travessão é empregado para marcar a fala dos personagens e, assim como os parênteses, podem destacar alguma informação dentro do texto. Continuando, página 71. Temos aí um bilhetinho, certo? Tia Cássia destacou aqui para vocês em vermelho, no slide, certo? Onde devemos utilizar e quais sinais usar na pontuação desse bilhete. Então vamos lá. Papai. Papai, no caso aí, é um vocativo, certo? Que a filha está fazendo, ela está chamando o pai para dizer algo, mesmo que por escrito, mas está chamando. Então, o vocativo
utilizamos a vírgula. Compre banana, goiaba, mamão e laranja. Então ela está aí também, estamos utilizando a vírgula porque é uma sequência de elementos de uma mesma ordem, certo? Por favor. Então, ponto final, ela concluiu a mensagem dela. Vamos fazer um piquenique na casa da Letícia. Usamos a vírgula porque logo em seguida vem minha amiga, está vindo uma expressão explicativa. Terminou a frase, ponto final. Beijos e obrigada. Então, a expressão de alegria, de agradecimento, então o ponto de exclamação. E ela assinou Bia, então não precisa nenhuma pontuação porque é só a assinatura dela. Página 71, ainda, questão 2. Questão 2 da página 71. Leia a tirinha a seguir e responda as questões. Então temos assim: gostou do livro que eu te emprestei? Os Três Porquinhos? Detestei. Mas por quê? Foi uma história que incentiva a covardia. Covardia? Claro. Eram 3 contra 1. Então, na letra A, pergunta o seguinte: você concorda com a opinião do menino maluquinho a respeito do conto Os Três Porquinhos? Por quê? Então aí é uma resposta pessoal sua, certo? Você vai colocar do seu jeitinho com o seu entendimento. Espero que você faça a discordância, Porque os 3 porquinhos, eles eram pequenos, indefesos, e o lobo era grande e malvado, certo? Na letra B, que sinais de pontuação foram utilizados nessa tirinha e com que função? Então, foram utilizados o ponto de interrogação para indicar as perguntas, as aspas utilizadas para destacar o nome do livro e o ponto de exclamação usado para destacar expressividade às falas. A terceira questão pedia para você fazer o seguinte: reescrever esse mesmo texto no quadrinho, porém de uma forma formal, respeitando o diálogo corretamente e empregando os sinais de pontuação, que nós vamos ver agora nesse slide aqui que tia Cássia fez para vocês. Então, Juninho, que é o amigozinho, do menino maluquinho, pergunta então a ele: gostou do livro que eu te emprestei? Então, se é a fala do Juninho, vamos lá, antecede os 2 pontos, porque é um questionamento que ele fez e vai vir a fala do Juninho, Então, vem o sinal de travessão aí e o ponto de interrogação lá no final, porque ele está fazendo o questionamento. Então, o menino maluquinho também tem a sua voz, Outra vez, o ponto de travessão, o sinal de travessão, a interrogação, que ele está fazendo uma pergunta ao Juninho, os 3 porquinhos, e vem o detestei, que está mostrando a emoção dele em relação ao gosto do livro. Aí ele pergunta novamente, então já muda do personagem. Então, o uso do travessão e lá no final a interrogação, porque ele está fazendo questionamento. Mas por quê? Aí vem novamente a fala. Então, aí vocês vão vendo o intercalo do diálogo, da conversa, das vozes entre os personagens, que sempre é antecedido com o travessão e a pontuação final, que é um ponto final, ou uma interrogação, ou uma exclamação, dependendo do contexto da frase. Página 74. Nas páginas 72 e 73, vocês leram uma resenha do filme As Aventuras do Avião Vermelho. A resenha é um texto, é um gênero textual onde faz um resumo de um filme, tá certo? De uma história, fala um pouquinho
do que decorre nele aí. Então vamos lá, para a pergunta 1 da parte escrita. Essa oralidade, como estamos tendo aula online, nós não podemos fazer esse diálogo, essa troca de conversas, vai ficar para uma próxima oportunidade. Então, questão 1. Quem é o personagem principal do filme As Aventuras do Avião Vermelho? E como ele é descrito na história? Então, o personagem principal é o Fernandinho, certo? Ele é uma criança hiperativa que inferniza a vida dos animais da vizinhança e inventa 1000 coisas para não ficar entediado. Além disso, ele não tem muitos amigos. Segunda questão. Como é a relação de Fernandinho com seu pai? Eles têm uma relação bem distante, pois o pai tenta conquistá-lo com brinquedos. Terceira questão. Qual foi a reação de Fernandinho ao ler o livro O Capitão Tormento? Ele ficou frustrado, pois o protagonista do livro estava lá na Rússia, estava preso lá na Rússia. Questão 4. Vocês vão voltar lá nas páginas 72 e 73, certo? E vai destacar lá, circulando, o quarto parágrafo, tá certo? Pois ele está fazendo uma correspondência com a cena, né? Falando assim, interagindo as informações que estão lá na imagem. Quinta questão. Localize na resenha e escreva a seguir os parágrafos que. Questão A. Conta o enredo do filme As Aventuras do Avião Vermelho. Eu espero que vocês tenham identificado, né, essa resposta do 3º ao 7º parágrafo. Na letra B, quais parágrafos apresentam a opinião do autor sobre a resenha do filme? Espero também que vocês tenham encontrado no primeiro e último dos parágrafos aí da resenha, tá? Está feita a nossa correção, pontuem direitinho, qualquer coisa voltem o vídeo e confiram suas respostas. Tchauzinho!